Boa parte da mídia ocidental vem nos dizendo há anos que Vladimir Putin está tentando recriar a União Soviética e sua política externa militante e expansionista. Mas afinal, sobre o que era a política externa soviética, em primeiro lugar? Para nos ajudar com essa questão histórica, está aqui o Dr. Michael J. Carley, um renomado historiador canadense e professor de História na Universidade de Montreal, especializado em relações internacionais do século XX, principalmente nas relações entre a União Soviética e as potências ocidentais de 1917 a 1945. Professor Carley, seja bem-vindo. Bertuta Pascal. Muito obrigado por aceitar. Estou muito impressionado com o seu trabalho. Você escreveu 3 volumes importantes sobre a política externa soviética. Então, quem melhor do que você para perguntar quais eram os objetivos da política externa soviética? Você analisou o período inicial, certo? 1917, a Revolução. Como você descreveria o processo dos soviéticos assumindo o poder e, de repente, sendo encarregados de administrar as relações externas? Bem, você sabe, no início do desenvolvimento da política externa soviética na década de 1920, houve um confronto dentro do governo soviético sobre quais deveriam ser os principais objetivos da União Soviética. Deveria ser uma revolução socialista mundial? Ou deveria agir como qualquer outra potência, protegendo as fronteiras e os interesses nacionais do país? O embaixador alemão em Moscou na época observou que havia um conflito dentro do governo soviético entre o que ele chamava de camarada Kominternovsky, ou seja, as pessoas da Komintern. A Komintern sendo a organização criada em 1919 para espalhar a revolução, e o camarada Narkomindelsky, sendo o Narkomindel o Comissariado de Assuntos Exteriores. E esses 2 camaradas entraram em conflito durante a década de 1920. O camarada Narkomindelsky acusou o camarada Kominternovsky de tirar ideias do nada, e o camarada Kominternovsky acusou Narkomindelsky de ser um oportunista completo. Esse confronto se estendeu por quase toda a década e terminou no final dos anos 1920, quando Stalin mais ou menos resolveu a questão. A Comintern perdeu importância e os interesses nacionais do Estado soviético tornaram-se prioritários. Muitos historiadores ocidentais, até hoje, dizem que a União Soviética não tinha uma política externa, que sua política era a Revolução Soviética Mundial. Mas isso não é verdade. Mas como foi, então, essa formação? Eu só li alguns artigos, e o que me vem à mente é, esqueci quem escreveu, mas trata da continuidade da política, primeiro do Império Russo e depois da União Soviética em relação à Mongólia. A Mongólia é um caso interessante, porque a Mongólia como a conhecemos hoje, a Mongólia exterior, tornou-se independente em 1911, e isso teve muito a ver com sua relação com o Império Tsarista. And would seem to see not its strengthening Toothing. E este artigo, e eu esqueci o nome do autor, mostra como a primeira ideia, especialmente vinda da ala leninista dos soviéticos, era ajudar esses países a conquistarem sua independência. Mas isso rapidamente mudou para integrar a Mongólia à órbita da União Soviética. Embora a Mongólia, é claro, nunca tenha se tornado uma república soviética. Ela sempre permaneceu independente. Mas todo o argumento ali era de que a União Soviética, na verdade, continuou, mais ou menos, a política externa da Rússia czarista. Sua pesquisa pode confirmar isso, ou como você caracterizaria essa questão? Minha sensação é que existe uma continuidade entre a Rússia czarista, a União Soviética e a Federação Russa. É possível aprender muito sobre como os diplomatas soviéticos reagiam a determinados tipos de problemas. Por exemplo, lendo meus livros, minha trilogia ou minha série Trilogia Mais Um sobre o período entre 1917 e 41-42. Há continuidade.
E sabe, gosto de repetir a afirmação de que o czar Alexandre III certa vez foi registrado dizendo: a Rússia não tinha amigos exceto seu exército e sua marinha. Russia didn't have any friends but its army and its navy. And what he really meant is that Russia had to O que ele realmente quis dizer foi que a Rússia precisava depender de si mesma para defender seus interesses nacionais e suas fronteiras, seja no Extremo Oriente, nas províncias marítimas, nas fronteiras com a Europa, no sul ou no norte com os Bálticos. As duas pessoas mais importantes no Narkomindel, o Comissariado de Assuntos Exteriores, na década de 1920, eram Maxim Litvinov e Georgy Chicherin. Chicherin concentrava-se nas fronteiras meridionais da União Soviética, enquanto Litvinov se concentrava nas fronteiras com a Polônia, os Bálticos e a Finlândia. with Poland and the Baltics and Finland. But those, they were interested in this, their primary... O principal interesse deles era a segurança da Rússia Soviética e, depois de dezembro de 1922, da União Soviética. Segurança, segurança, segurança. Essa era a principal preocupação de todos os três estados. E não era necessariamente uma política agressiva. Era uma política defensiva. Coexistência pacífica, por exemplo, foi uma política desenvolvida na década de 1920, refletindo a fraqueza do Estado soviético naquela época. A União Soviética sempre sentiu que não era tão forte quanto seus potenciais adversários no Ocidente. Por isso, estava sempre disposta a melhorar as relações com o Ocidente. Sempre. Exceto pelo fato de que o Ocidente interpretava a política soviética como inerentemente agressiva, o que não era verdade. Essa é provavelmente uma das maiores incompreensões, certo? Porque até hoje, quando as pessoas dizem a Rússia de hoje é como a União Soviética, está tentando se expandir, bem, a União Soviética não tentou se expandir, tentou. Ela tentou estabilizar as coisas e alcançar algum tipo de resultado, especialmente com a Europa. Mas isso nunca deu certo. Bem, se você olhar o mapa, as fronteiras da União Soviética, da Rússia e da Federação Russa agora, mesmo apesar das perdas territoriais após o desaparecimento da União Soviética, são enormes. São enormes. É um trabalho imenso proteger essas fronteiras. E, naturalmente, as pessoas encarregadas dessa tarefa às vezes se sentem na defensiva. Então, em vez de serem agressivas, elas estão dispostas a trabalhar com outras potências para garantir estabilidade em suas fronteiras. Essa é a política. É tão óbvio quando você lê os arquivos, salta aos olhos. Essa é uma das coisas que, se eu puder promover meus próprios livros, publicados, aliás, pela University of Toronto Press, não posso esquecer disso. Salta aos olhos. É óbvio. It jumps out. It's obvious. O argumento que o outro lado geralmente apresenta é: mas veja o que eles fizeram com a Polônia, com a Romênia, com a Bulgária, certo? Subjugando esses estados, instalando regimes. Mas na sua interpretação, tudo isso acontece com o objetivo de criar zonas de amortecimento ao longo das verdadeiras fronteiras soviéticas, certo? Isso foi em 1945. Mas quando você menciona a Polônia, bem, a Polônia é um caso interessante, porque a relação entre a Polônia e a Rússia Soviética, e mais tarde a União Soviética, nos anos entre guerras, não era boa. Os poloneses sempre diziam: temos que temer a Rússia, seja ela vermelha ou branca. Mas houve uma guerra entre a Polônia e a Rússia Soviética em 1919 e 1920. E não foi a Rússia Soviética que foi agressora. Foi a Polônia, tentando restabelecer suas fronteiras de 1762. E durante os anos entre guerras, a Polônia é um bom exemplo. É por isso que a menciono. Poland's a good example. That's why I mention it. You know, Poland saw itself between two great powers. Sabe, a Polônia se via entre duas grandes potências, potencialmente hostis, a Alemanha de um lado, e a Rússia, fosse ela vermelha, rosa ou branca do outro. E a Polônia disse: bem, precisamos manter um equilíbrio entre as duas. Mas eles não fizeram isso. Foram mais parciais aos alemães do que ao lado soviético.
E a prova disso é que o governo soviético, os diplomatas soviéticos, tentaram em muitas ocasiões, durante os anos entre guerras, melhorar as relações com a Polônia. Isso está absolutamente claro nos Jołówce. E os poloneses sempre mais magam essas investidas. More or less, always refused those overtures. Então, por que Stalin, no fim das contas, concordou com Hitler nesse protocolo adicional secreto para dividir a Polônia e reparti-la entre os dois? Por que não dizer, não, nós precisamos absolutamente disso. Hitler, deixe a Polônia onde está. That's a complicated question. Essa é uma questão complicada. Mas deixe-me voltar ao meu ponto anterior. A União Soviética sempre buscou melhorar as relações com o Ocidente, com todos. Entre 1933 e 1939, o governo soviético foi, na minha opinião, o primeiro governo a reconhecer o perigo que a Alemanha nazista representava para a paz e a segurança na Europa. Ele procurou, junto a todas as grandes potências, Romênia, Polônia, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e assim por diante, melhorar as relações e alertá-las sobre o perigo crescente da Alemanha nazista. Ninguém os ouviu. Eles nem sequer tinham relações diplomáticas com todos na Europa, certo? Porque um bom número de estados europeus, a princípio, não reconheceu a União Soviética como o governo sucessor da Rússia czarista. Bem, isso mesmo. Mas durante a década de 1920, sabe, houve um processo gradual de reconhecimento da União Soviética pelos estados ocidentais. Por exemplo, França, Grã-Bretanha e Itália, em 1924, e os Estados Unidos, em 1933, junto com vários outros estados europeus em diferentes momentos do período entre guerras. Não consigo me lembrar exatamente quando o Japão reconheceu o governo soviético. Deve ter sido, não quero afirmar com certeza, mas no início da década de 1920. Então foi um processo gradual. A questão é voltar ao Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, que foi o acordo que antecipou as mudanças nas fronteiras da Europa Oriental. O Pacto de Não Agressão não foi a primeira escolha da União Soviética. Foi a última opção, depois de 6 anos tentando melhorar as relações com o Ocidente. Foram os franceses e os britânicos, principalmente na Europa Ocidental, que repetidamente recusaram as tentativas soviéticas de estreitar as relações. Stalin olhou para essa situação em agosto de 1939 e disse, bem, ele não disse santo Deus, mas algo como bonjour moi, sabe? Basicamente, não podemos confiar nos franceses e nos britânicos para formar uma aliança de combate conosco contra a Alemanha nazista. Poderíamos acabar com franceses e britânicos de braços cruzados na Europa Ocidental, enquanto lutamos sozinhos contra a Alemanha nazista. Não vamos fazer isso. Nós vamos, por mais fedorento que seja o acordo, fazer um acordo com Hitler. Não porque queremos ser aliados dele e da Alemanha nazista, mas porque queremos ficar fora de perigo e permanecer neutros. E quanto à Polônia? A Polônia, até o último dia antes de a guerra estourar em 1º de setembro de 1939, odiava a União Soviética e recusou todas as investidas à mão estendida dos soviéticos. Os poloneses alegaram que foram apunhalados pelas costas, que foram vítimas da duplicidade soviética. Isso não é verdade. Eles recusaram as ofertas soviéticas. Eles odiavam a União Soviética. Agiram como sabotadores durante a década de 1930. Sabotadores da segurança coletiva e da assistência mútua oferecidas pela União Soviética ao Ocidente. É um fato irrefutável. Então, se você fosse Stalin, o que teria feito? So if you were Stalin, what would you have done? It's geography. É geografia. E eu não posso. Sabe, uma das coisas que provavelmente é difícil de compreender é que quando olhamos hoje para essa época, temos todos esses livros, todos esses pontos de vista e assim por diante. E parece um desenvolvimento coerente, certo? Mas não era assim quando você estava lá.
Um dos meus principais exemplos é o dos japoneses. Os japoneses não eram exatamente fracos e não eram exatamente tolos. Eles estavam altamente integrados em todo o sistema e compreenderam de forma completamente, absolutamente, totalmente equivocada o que estava acontecendo na época. 2 de seus governos colapsaram porque não conseguiam entender o que estava se formando na Europa. Primeiro, quando Hitler criou o Pacto de Não Agressão com os soviéticos, isso o chocou profundamente. O governo entrou em colapso porque toda a ideia deles era: mas temos todo mundo alinhado contra os soviéticos, certo? E então eles mudaram de posição. E, na verdade, cerca de 1 ano e meio depois, disseram: certo, tudo bem. Se o jogo é a União Soviética contra os outros, então será Tóquio, Moscou, Berlim, Roma. Eles firmaram um pacto de neutralidade. E 6 semanas depois veio a Operação Barbarossa e a guerra contra a União Soviética. E os japoneses ficaram furiosos. Outro governo caiu, porque era tão óbvio que toda a política externa deles, toda a abordagem, tinha simplesmente ido por água abaixo 2 vezes. Era extremamente difícil entender o que realmente estava em andamento. Bem, a União Soviética e o Japão tinham relações muito ruins no final da década de 1930. Houve um grande confronto militar, em 1939, na fronteira entre a Manchúria e a Mongólia, chamado Batalha de Khalkhin-Gol. Nessa batalha, o Exército Vermelho deu uma surra nos japoneses. Uma surra e tanto. Acho que isso fez os japoneses perceberem que não seria tão fácil tentar tomar territórios soviéticos nas províncias marítimas. Não sou especialista em política externa japonesa, mas sei que havia 2 correntes de pensamento em relação ao Japão e seus objetivos, uma voltada para o sul e outra para o norte. No fim, eles decidiram olhar para o sul, e um dos motivos para isso foi o que aconteceu depois da derrota que sofreram em 1939. Eles repensaram a ideia de enfrentar o Exército Vermelho. Eles fizeram isso. Uma coisa que não se deve subestimar em relação ao Japão é o quanto o poder era realmente distribuído. E como sabe, os militares podiam criar fatos concretos e manter Tóquio sob controle. Quero dizer, era muito menos integrado e diretamente controlado do que as pessoas gostariam de pensar. Mas isso é um pouco fora do ponto, porque acho que no caso da União Soviética era diferente, certo? A União Soviética ainda tem um bom controle sobre suas forças armadas, especialmente depois dos expurgos stalinistas, que foram brutais, e nós temos no 1930. That's right, yeah. I don't buy that argument that Isso mesmo. Eu não aceito aquele argumento que alguns defensores de Stalin usam para legitimar suas ações contra o alto comando do Exército Vermelho, dizendo que eles estavam realmente se preparando para conspirar contra o seu, governo. Eu não acredito nisso de jeito nenhum. Acho que os expurgos, não importa quantos historiadores, de onde quer que estejam trabalhando, os analisem, todo mundo tem uma opinião sobre por que eles aconteceram. Certo. Eu não sei se algum dia teremos uma explicação que realmente se sustente sobre por que isso aconteceu. Um dos biógrafos de Stalin, Stephen Kotkin, disse que Stalin se voltou contra seus associados mais leais, pessoas que teriam atravessado o fogo para salvá-lo, e ele se voltou contra eles. Por que ele faria isso? O que se passava em sua mente? As respostas são, quem sabe? Quero dizer, há muitas opiniões sobre por que isso aconteceu. Mas, na minha visão, sempre haverá opiniões. Então você não acha que o Exército Vermelho era um problema para Stalin por volta de 35? Então é um mistério para você por que ele os expurgou? Porque você pode me lembrar quantas milhares de pessoas foram expurgadas? Bem, isso sempre é motivo de debate. Mas de acordo com os arquivos soviéticos, foram cerca de 700 mil pessoas. Alguns deles foram fuzilados, certo? E alguns foram simplesmente enviados para a Sibéria.
Most of them were shot, but others were sent to. A maioria deles foi fuzilada, mas outros foram enviados para campos de trabalho. E as condições lá não eram propícias a uma vida longa, então muitas pessoas morreram. De acordo com os arquivos e com um livro publicado há alguns anos pela Yale University Press, escrito, se não me engano, por um homem chamado Leno, ele escreveu um livro grande e volumoso baseado em arquivos soviéticos. Tudo começa com o assassinato de Kirov, que era um associado próximo de Stalin. Ele tenta responder à pergunta de quantas pessoas foram realmente vítimas dos expurgos e chega a cerca de 700 mil. Mas outras pessoas dizem que foi mais, quem sabe. Mas foi muita gente. Who knows? But it was a lot of people. This then. Então, quer dizer, uma interpretação de Stalin é que ele era, bem, uma interpretação popular é que ele era muito agressivo. Outra interpretação é que ele era, na verdade, altamente avesso ao risco, que ele tentou repetidas vezes seguir o caminho de menor risco na política externa. Você concordaria com isso? In foreign policy, would you subscribe to that? Risk observed, adverse, absolutely. With one Averso ao risco, sem dúvida, com uma grande exceção. A Guerra de Inverno contra a Finlândia. Certo. Não sei o quão informados seus ouvintes estão sobre a história soviética, mas a Guerra de Inverno foi um conflito com a Finlândia que começou no final de novembro de 1939 e continuou até meados de março de 1940. É uma longa história. As negociações e tudo o que aconteceu entre a Finlândia e a União Soviética no outono de 1939. A ideia era que haveria uma troca de territórios entre a Finlândia e a União Soviética para mover a fronteira no istmo da Carélia para longe de Leningrado, porque ela ficava a apenas cerca de 30 quilômetros de distância. Certo. Essa era a posição de negociação antes de a guerra começar, certo? Os soviéticos disseram, nos deem mais terras, vocês receberão algo em troca e ficaremos satisfeitos. And we are good. That's right. And, Isso mesmo. E sabe, eu gosto de olhar para Stalin no verão, e estou me repetindo aqui em relação a outras entrevistas, me perdoe por isso, mas acho importante dizer, vejo Stalin no outono de 1939 como alguém que, bem, eu comparo a um jogador que vai ao cassino. Sou um pouco sarcástico quanto a isso. Chamo de Cassino da Estrela Vermelha. E ele joga roleta, e ganha vez após vez após vez. Seu número continua saindo. Ele nunca perde. Então ele chega à conclusão de que não pode perder. E foi com essa ideia que ele entrou nas negociações com a Finlândia. Molotov. Vyacheslav Molotov, que era o comissário das relações exteriores naquele momento, e o braço direito de Stalin em muitas coisas, disse que o Exército Vermelho estaria em Helsinki em 2 ou 3 dias. O alto comando do Exército Vermelho dizia 2 ou 3 semanas. the high command of the Red Army said 2 or 3 weeks. And they thought, oh, you know, the Finns... E eles pensaram, você sabe, os finlandeses vão disparar um projétil de canhão através da fronteira e os finlandeses vão dizer, ok, vamos fazer um acordo. Mas em vez disso, eles revidaram, e a guerra foi brutal. Foi isso que foi. No fim, o lado soviético saiu vitorioso. Mas os alemães que observavam a guerra pensaram, o Exército Vermelho não lutou muito bem, podemos vencê-lo se quisermos. Isso não era exatamente verdade. Mas o alto comando aprendeu com seus erros e, no fim, forçou os finlandeses a sentar à mesa, porque era melhor resolver aquilo naquele momento e conseguir termos razoáveis do que lidar com isso depois e não conseguir nada. E, de fato, se quiser, é possível fazer comparações entre o que aconteceu na Guerra Finlandesa e o que está acontecendo agora na Ucrânia. Acho que é algo muito simples de se fazer. E, na verdade, o atual presidente da Finlândia, o Sr. Stubb, realmente fez isso quando foi a Washington. Ele literalmente disse, nós temos experiência em negociar um acordo de paz com os soviéticos, com os russos. E o que ele estava se referindo era, claro, a Guerra de Inverno, que então, infelizmente, também foi um momento em que na Finlândia surgiu esse revanchismo. E eles voltaram para a guerra de continuação.
E a Finlândia só se estabilizou depois de 1945, quando basicamente, na verdade em 48, eles concordaram em assinar um documento dizendo: certo, tudo bem, nós ajudaremos vocês a proteger sua fronteira. Em troca, vocês não nos ocupam. E essa foi a base da neutralidade finlandesa durante a Guerra Fria. Bem, esse foi um ótimo exemplo da flexibilidade e da sutileza da política externa soviética. Veja, o Exército Vermelho poderia ter esmagado a Finlândia em 1940 ou 1944, mas não fez isso. Uma das razões pelas quais não fez foi porque não queria irritar seus aliados britânicos e americanos, onde havia muita simpatia pela Finlândia. Então, o lado soviético ofereceu condições. O presidente, ou seja lá o que ele for, da Finlândia, precisa revisitar sua história. Na verdade, talvez eu devesse enviar a ele um exemplar do volume 3 da minha trilogia, e assim ele entenderia a história corretamente. Mas eu não sei por que a Finlândia cometeu um erro tão terrível. Na minha opinião, e isso é um pouco fora do assunto, por que a Finlândia iria querer arruinar essa política de neutralidade com a União Soviética e depois com a Federação Russa, que funcionou por o quê? 75 anos? Por que eles fizeram isso? Sabe, mas é isso. O que me frustra, como alguém, não apenas porque o canal se chama Neutrality Studies, mas também por causa do que faço academicamente, é que existe todo um histórico de zonas neutras de contenção que realmente funcionaram. E há argumentos muito bons, inclusive de um brilhante historiador austríaco na Alemanha, Michael J. Carley, de que até mesmo a proposta soviética de 1952, as notas de Stalin de 1953, para uma Alemanha unificada e neutra foi feita com total seriedade. Ele escreveu um livro, com cerca de 1.700 páginas, sobre o quão séria essa proposta realmente era. E até hoje há outro grupo de historiadores que diz não, ele nunca quis dizer isso. Foi apenas uma manobra. Eles só queriam minar o Ocidente. Eu digo, não é verdade. Not true. Not true. That's what I say about Soviet. Não é verdade. É isso que eu digo sobre a política soviética e a continuidade entre as políticas soviética, czarista e russa. Há continuidade. Tudo o que você precisa fazer é dedicar um tempo para analisar isso com cuidado e ler os arquivos soviéticos. Não leia apenas os arquivos ocidentais, onde os autores dos documentos odeiam a União Soviética ou odeiam a Rússia. Leia o que os próprios russos dizem. É por isso que eu digo que esses arquivos em Moscou são tão importantes. Você precisa lê-los se quiser entender a mentalidade russa e suas perspectivas. Você precisa fazer isso. Se não fizer, estará a caminho da ruína. O argumento do historiador austríaco Peter Hugenthaler sobre por que os soviéticos não eram sérios é que ele vai aos arquivos e diz: não temos documentos que comprovem que os soviéticos realmente se prepararam para uma Alemanha neutra. Eu não acho que isso seja verdade. Acho que uma questão importante para o lado soviético, em relação à Alemanha durante aqueles anos, era mantê-la neutra e impedir que se tornasse aliada dos Estados Unidos. Há uma grande sutileza na política soviética, e essa ideia de coexistência pacífica, que normalmente associamos ao período após 45, na verdade está presente desde 1918. Então, o que foi, afinal, que repetidamente acabou sabotando isso? Você acha que Stalin acreditava que poderia evitar a guerra com a Alemanha ao assinar o pacto em 1939? Acho que ele achava que poderia adiar isso. Esse era o objetivo dele. Ele sentia que a União Soviética não estaria pronta para a guerra com a Alemanha até 1942 ou 1943, e estava desesperado para se manter fora da guerra até lá. Mas sabe, líderes militares inteligentes sempre acham que não estão prontos para a guerra. É sempre melhor evitar a guerra do que mergulhar nela.
plunge into it. Right. And how does it interlink Certo. with, E como isso se conecta com os objetivos de política externa da época? Você disse segurança, segurança, segurança. Mas além disso, você identifica outros traços no que os soviéticos queriam. Por exemplo, reconhecimento. Eles não faziam parte da Liga das Nações, certo? A Liga não os aceitava. The League wouldn't have them. Well, the League of Nations, the idea for the Soviet A Liga das Nações. A ideia de a União Soviética entrar na Liga em 1935? Ou foi em 1934? Sim, 1934. Essa foi uma ideia francesa, destinada a ajudar o lado francês a justificar a melhoria das relações com a União Soviética, inserindo-a na Liga das Nações. Maxim Litvinov, que era o comissário do povo para os assuntos exteriores na década de 1930, via a Liga como uma ferramenta potencial contra o expansionismo da Alemanha nazista. Ela deveria ser um mecanismo de segurança coletiva e assistência mútua contra a Alemanha nazista. Isso está documentado. Litvinov declara muito claramente por que a União Soviética aderiu. E quando ele conversava com Stalin sobre esses assuntos, como frequentemente fazia ao definir a política soviética, esse era o principal argumento. Right. So how to use the international structure in order to Certo. Então, como você usa a estrutura internacional para conseguir o que quer? E você disse que era sobre segurança externa. Exato. Quero dizer, o único pacto que realmente funcionou muito bem para a União Soviética foi o Pacto de Neutralidade com o Japão. Ele durou 4 anos. Isso mesmo, funcionou. E no fim, os japoneses ficaram muito amargurados porque os soviéticos o romperam um ano antes de sua expiração prevista. Até o último momento, os japoneses acreditavam que os soviéticos neutros os ajudariam a fazer uma paz separada com os Estados Unidos. E de todas as tentativas de paz, essa foi a que eles mais acreditaram. Como você avalia esse caso? How do you assess this one? I think Acho que Stalin estava olhando para o período pós-guerra. Ele queria proteger e continuar as relações de cooperação, especialmente com os Estados Unidos, mas também com a Grã-Bretanha. E Roosevelt, já em 1943, havia abordado Stalin sobre entrar na guerra contra o Japão. Na verdade, Roosevelt levantou essa ideia pela primeira vez com o lado soviético quando Litvinov havia acabado de chegar a Washington em 1941 como embaixador soviético. 1941 as Soviet ambassador, and It was in December of 1941. So after the attack, Foi em dezembro de 1941, logo após o ataque a Pearl Harbor. Ele queria que a União Soviética entrasse na guerra contra o Japão. Os soviéticos disseram que de jeito nenhum. Estávamos com as mãos cheias com os alemães. Não poderíamos entrar agora. E Roosevelt respondeu que se estivesse no lugar deles, diria a mesma coisa. Mas ele voltou ao assunto em 1943 para conseguir que Stalin concordasse. E no fim, Stalin realmente concordou. 3 meses após o fim da guerra contra a Alemanha nazista na Europa. Portanto, não se tratava exatamente de duplicidade em relação aos japoneses. Era mais a esperança de Stalin de oferecer algo a Roosevelt que incentivasse a manutenção de boas relações entre os dois países após a guerra. Interessante. Interessante. Então, como uma forma de suavizar esse período de transição, certo, eu concordo em apunhalar este, que já perdeu mesmo. Você acha? O que você acha que aconteceu em 45, 46? O que sabotou aquela visão que algumas pessoas ainda tinham mesmo em 1944? Porque vale lembrar que em 1944, em Bretton Woods, a União Soviética estava à mesa. Havia essa ideia de criar uma estrutura global comum. E isso, é claro, não se tornou realidade, mas as pessoas só começaram a perceber por volta de 47 ou 48 que haveria uma espécie de divisão da Guerra Fria. Então, em 45 e 46, aquele foi realmente o momento de ter tido uma estrutura comum de segurança, mas não tivemos. O que aconteceu ali? Well, I would argue that that's not so.
Bem, eu diria que não é bem assim. Eu diria que o evento mais chocante de 1945 foi a ordem de Churchill ao seu alto comando para preparar um plano de contingência para uma guerra contra a União Soviética em julho de 1945. Esse plano foi chamado de Operação Impensável. Ele foi mantido em absoluto segredo até 1998, quando finalmente foi desclassificado e as pessoas puderam lê-lo nos arquivos nacionais em Kew, nos arredores de Londres. Churchill se preparou para a guerra. Ele lhes disse, preparem-se para a guerra, embora logo em seguida tenha perdido o poder, certo? Tipo, logo depois disso. Bem, ele foi derrotado nas eleições em julho daquele ano. A questão é que a União Soviética desempenhou o papel principal na guerra, na destruição da Wehrmacht nazista. As estimativas indicam que, ao final da guerra, 80% das baixas do lado alemão foram causadas pelo Exército Vermelho. A União Soviética foi um aliado valioso, foi o aliado mais importante na guerra contra as potências do eixo. E aqui está Churchill, em abril de 1945. A guerra ainda nem havia terminado, ordenando ao seu alto comando que elaborasse planos de contingência para uma guerra contra a União Soviética, para empurrá-los de volta para o leste e expulsá-los da Polônia. Uma guerra. Teria sido, quando penso nessa questão da Operação Impensável, considero um escândalo. É escandaloso. E os leitores dos arquivos do Ministério das Relações Exteriores deveriam ter se livrado desse documento, porque é uma mancha no coturno britânico da época. Por que pense? Quer dizer, было forfente de Sarajevo. É essa outra questão sobre quando a Guerra Fria começou. A maioria das pessoas diz que começou depois de 1945, mas eu digo que começou depois de 1917. E meu argumento é muito simples. Eu digo, observe as principais características da Guerra Fria após 1945, e você já as verá em 1918 em relação à Rússia Soviética. Quais são elas? Cordão sanitário, o pânico vermelho, coexistência pacífica. Observe a iconografia dos anos entre guerras e compare com a iconografia após 1945. É exatamente a mesma. O soviético, o bolchevique, a imagem clássica do bolchevique após o fim da Primeira Guerra Mundial, é a de um indivíduo repugnante, de aparência suja e vil, com uma faca presa entre dentes quebrados e de aspecto asqueroso. Quase se pode sentir o mau cheiro do suor desse bolchevique, cuja faca está presa entre os dentes e de cuja boca escorre sangue pelos cantos, pingando de seu punhal. E é o sangue dos inocentes da burguesia ocidental. Essa é a imagem de 1918-9. That's the image of 1918-1919. Você está absolutamente certo. Na verdade, essas pessoas não tinham tanto medo dos russos. Elas tinham medo da ideologia. É por isso que começaram a matar seus próprios esquerdistas, como na Alemanha, certo? Rosa Luxemburgo e assim por diante. Eles estavam com medo. E esse medo se estendeu pelas décadas de 20 e 1930. Os suíços tinham medo de que essa ideologia se espalhasse. Eles estavam com medo. Veja a Guerra Civil Espanhola, em 1936. Nos arquivos britânicos, você encontrará esses documentos ridículos em que falam sobre o perigo do bolchevismo se espalhar da Espanha para a França e que os franceses estavam em seu período Kerensky, antes da tomada do poder pelos comunistas. Kerensky, é claro, era aquele socialista de direita na Rússia em 1917, que por alguns meses controlou o chamado governo provisório. Ele era um socialista de direita, contrário aos bolcheviques. Os britânicos viam a França como estando à beira de uma revolução comunista. Em 1936, eles temiam o comunismo e sua expansão. Pergunta, porque muitas coisas dependem de como as enquadramos, certo? Estamos acostumados a enquadrar como a Primeira Guerra Mundial, depois o período entre guerras e, em seguida, a Segunda Guerra Mundial.
Mas, se eu entendi o que você está dizendo, faria mais sentido enquadrar como a Grande Guerra, depois o início da Longa Guerra Fria e então as fases quentes dentro dessa Longa Guerra Fria. E sabe, uma das questões é que a Segunda Guerra Mundial não foi uma única guerra. Foi uma multiplicidade de guerras diferentes, certo? Você acha que faz mais sentido pensá-la como uma fase quente da Longa Guerra Fria? Well, if you take my view of it, Bem, se você considerar do meu ponto de vista, houve períodos não apenas de Guerra Fria, mas também de Guerra Quente. Por exemplo, a intervenção estrangeira de 1917 a 1921 pelo Ocidente para tentar derrubar o governo soviético. Isso foi uma guerra quente. Mas a Grande Aliança de 1941 a 1945 foi um interregno na minha longa Guerra Fria. E baseava-se em um princípio muito simples que remonta, sei lá, à Grécia ou Roma clássica. O inimigo do meu inimigo é meu aliado. Certo? E esse princípio foi aplicado. Do lado soviético, alguns de seus diplomatas diziam que a grande questão da década de 1930 era quem era o inimigo número 1, a Alemanha nazista ou a União Soviética? E todas as elites da Europa chegaram à resposta errada. came up with the wrong answer. But Mas então, onde isso nos deixa, certo? Em relação a como o século XX se desenvolveu. Talvez também a questão da forma de enquadrar, já que o lado russo ainda hoje se refere à Segunda Guerra Mundial como a Grande Guerra Patriótica. Os russos não a veem também apenas como uma continuação da primeira, a qual a nossa versão faz alusão. Como eles a enxergam? A Grande Guerra Patriótica? Sim, porque eles chamam de Grande Guerra Patriótica e não de Segunda Guerra Mundial. Como a Rússia moderna entende essa história? Essa guerra foi tão terrível, tão traumática. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas foram mortas, civis, soldados, mas a estimativa atual é de cerca de 27 milhões. Se você conversar com qualquer pessoa russa que encontrar, seja em Moscou ou durante uma visita, e começar a falar sobre aquele período, elas dirão, sim, meu avô ou bisavô foi soldado do Exército Vermelho. Ou sim, minha família na Ucrânia foi exterminada pelos alemães. Quase todo mundo vai dizer, sim, eu tinha parentes que foram mortos durante a guerra, ou que lutaram na guerra. E ainda não conversei com um colega russo que não tenha parentes que morreram naquela guerra. Não conheci nenhum. Todos têm histórias. Foi uma experiência verdadeira, traumática. Uma experiência traumática e extraordinária, porque nos primeiros 5 meses da guerra, o Exército Vermelho perdeu o equivalente a 167 divisões, cerca de 3 milhões de soldados. 3 milhões. O Exército Vermelho foi empurrado até os arredores de Moscou antes de derrotar a Wehrmacht na Grande Batalha de Moscou e afastá-la da capital. Foi a primeira vez na guerra, a primeira vez que alguém do que se tornaria o lado aliado infligiu uma derrota estratégica à Wehrmacht. Foi uma vitória notável. E é claro, Stalingrado, Kursk e a Operação Bagration também foram vitórias notáveis contra a Wehrmacht. They were remarkable victories against the Wehrmacht. E de junho de 1941 até o verão de 1943, o Exército Vermelho lutou sozinho no continente europeu contra a Wehrmacht. Lutou sozinho. Então veja, só para concluir, para os russos, isso foi como derrotar os mongóis no século XIV. Como era o nome dele? Esqueci. Não consigo lembrar o nome do príncipe de Moscou. Que vergonha. Não consigo lembrar o nome dele. Aquele que derrotou os mongóis no século XIV. Foi esse tipo de vitória. E é lembrado até hoje. Poxa, você pode ir a um concerto em Moscou agora, e eles cantam esse hino de guerra chamado Svyashnaya Voina, Guerra Sagrada. Todo mundo se levanta, e você olha para as pessoas na plateia e vê as lágrimas escorrendo pelo rosto delas. Simplesmente lágrimas. Incrível. É, uma experiência incrível. É isso que é. Esse é o tipo de coisa, tudo isso, que o atual establishment político na Europa e nos Estados Unidos simplesmente ignora.
É como se dissessem, eles só estão fingindo. Quero dizer, porque nós sabemos como foi a guerra, por causa da Normandia. Tipo, você não faz ideia. Eles não entendem. They don't care. Eles não entendem. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Very dangerous. Very, very dangerous. Maybe just to bring it back. Muito, muito perigoso. Talvez só para retomar, uma das coisas que continuo repetindo vez após vez é que houve tantas propostas para criar uma estrutura comum de segurança, não apenas de Gorbachev. A CSCE, a Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, foi uma ideia soviética, vendida pela Finlândia aos demais, e depois, após um processo de 5 anos, levou a um grande resultado. Tivemos a reunificação da Alemanha sob uma ideia de estrutura neutra, de 1953. E mesmo antes disso, como você está dizendo, nas décadas de 1920 e 1930, tivemos essas ideias de Stalin sobre como criar alguma forma de estabilidade no continente. Você acha que os europeus têm dentro de si a capacidade de em algum momento levar isso a sério? Ou a Europa está, de certa forma, se condenando a estragar tudo constantemente? Kind of dooming itself to constantly screw it up. No, they're constantly screw it up, absolutely. Eles estragam tudo o tempo todo. Com certeza. É sem esperança. Bem, não vou dizer que é sem esperança. Talvez não seja sem esperança. Mas se você ouvir as coisas tolas que são ditas pelos franceses, ou pelos britânicos, ou pelos alemães, sabe, eu penso comigo mesmo, esses caras estão brincando com fogo. Eles estão brincando com fogo. Eles não sabem o que estão fazendo. Playing with fire, they don't know what they're doing. Mas eles são apenas uma de Churchill, certo? É a mesma coisa. Same thing. Well, Churchill's Bem, Churchill. Churchill é um cara complicado. Sabe, nos anos 1930, ele foi um importante defensor de melhores relações com a União Soviética. Ele era um tipo de vira-casaca. Acreditava no princípio de que o inimigo do meu inimigo é meu aliado. E quanto à pergunta sobre quem era o inimigo número 1, ele acertou a resposta. A Alemanha nazista. Mas assim que o perigo passou, depois da vitória do Exército Vermelho em Stalingrado, ele começou a relaxar. E quando relaxou, deixou que seus velhos demônios voltassem a dominá-lo, seus demônios anticomunistas. Esse é o Churchill. Communist demons. That's Churchill. Thank you very much for this. Muito obrigado por isso. É realmente fascinante a forma como você enquadra a longa história da Guerra Fria desde 1917. Último ponto, última pergunta. Você acha que esse período terminou ou ainda estamos vivendo no mundo pós-1917? Oh, I think Eu não colocaria dessa forma. Acho que a questão é o problema do Ocidente em se dar bem com a Rússia. E ele simplesmente... Bem, você sabe, há um livro de um autor suíço que afirma que a russofobia tem 1000 anos. Não consigo lembrar o nome dele. O livro foi publicado em francês. O problema do Ocidente é que ele não sabe como se dar bem com a Rússia. É anticomunismo, russofobia, a relutância da Rússia em simplesmente se render e aceitar a dominação ocidental do mundo. accept Western domination of the world. Quer dizer, o mais louco é que mesmo que você una os mais altos escalões da elite à Rússia, isso não funciona. Quero dizer, o Tsar Nicolau era primo de William e primo de, como é o nome dele, George. Todos eram netos da Vitória. E nem isso os impediu de irem um contra o outro. Exato. Certo. É um problema. É um problema. Talvez precisemos incluir alguns psicólogos nessa discussão para aprofundar mais. Michael, para as pessoas que querem encontrar seus livros, elas devem, é claro, procurá-los online. Mas existe algum lugar, uma página inicial ou algo assim, onde todo o seu trabalho esteja reunido, onde as pessoas possam encontrar suas coleções? Well, I have webs, Bem, eu tenho um site. Tenho, como posso dizer, páginas no academia.edu e no ResearchGate. E também no site da Universidade de Montreal. Os livros estão disponíveis em praticamente todas as boas livrarias e na Amazon. E às vezes a University of Toronto Press faz boas promoções. Eles podem dar uma olhada lá também. sales going on. They could look there too.
I will put the link. Vou colocar os links para os seus livros na caixa de descrição abaixo deste vídeo. Pessoal, confiram o excelente trabalho histórico de Michael J. Carley. Michael, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. Thanks. About Respt Mowod Lice. With you.